Procedido, vereadora. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde aos vereadores aqui presentes, ao presidente, aos servidores que fazem essa reunião ser possível. Gente, hoje eu tenho tanto assunto para falar que eu vou até pedir ajuda se eu ficar desorganizada, pedir paciência de vocês. Foram muitas as demandas dos últimos dias, têm sido dias de muito trabalho, mas eu não posso deixar de me pronunciar sobre a infelicidade que é termos um prefeito e um secretário de meio ambiente que atribuem crime às pessoas sem prova alguma. Seja no ar, deixando uma suposição, seja falando abertamente. Vamos explicar. No domingo, o youtuber que comanda a prefeitura de Divinópolis utilizou das suas redes sociais para fazer um vídeo em que ele deixa entender que há rachadinha aqui na Câmara. Eu preciso que o prefeito diga quem é o vereador que faz isso. Se ele tem qualquer tipo de evidência de que isso aconteceu, ele precisa se pronunciar. Porque qualquer recurso que tenha sido usado com rachadinha é recurso público. E se o prefeito sabe de algo e não fala, ele está cometendo um crime que chama prevaricação. Então eu espero que o prefeito procure o Ministério Público, denuncie esses vereadores que cometem o crime de rachadinha, porque quando ele solta da forma que ele soltou, fica muito complicado, né, gente? Deixa entender que aqui no Poder Legislativo tem rachadinha. Se não foi no Poder Legislativo, foi na Prefeitura. Se for na Prefeitura, é pior ainda, porque aí é sob comando dele. Aí, além de ele ter que denunciar o crime, ele tem que atribuir que é culpado também, porque o que acontece lá dentro é responsabilidade dele. Em seguida, gente, o secretário de Meio Ambiente, esse senhor que assim, me impressiona por sua incompetência e grosseria, ele foi a uma reunião com vários engenheiros, com vários arquitetos, e ele disse que os nossos servidores da análise de projetos cometem crime. E foi gravado. E ele foi avisado que estava sendo gravado. Eu gostaria que vocês ouvissem, por favor, o que o secretário de Meio Ambiente disse dos analistas da prefeitura. Eu tenho que ter um processo que seja igual para todo mundo, que ele passa a ser justo. E não estava sendo justo, a gente sabe muito bem disso. Então a ideia é trazer uma justiça administrativa para todo mundo. Então quando eu coloco essas questões, está sendo muito agressivo, né? De fato está sendo agressivo, mas eu estou sendo agressivo para dentro da prefeitura, mas também para fora. Adequação, modernização, dinamismo na tramitação de processo é o objetivo dos projetos arquitetônicos de Divinópolis, que a administração pública a qualquer momento pode rever seus atos, considerando que o poder de polícia também pode ser exercido a qualquer momento. Ou seja, quando eu coloco esses considerandos, eu não estou pondo um peso somente na questão dos responsáveis técnicos ou de quem está empreendendo. Eu estou pondo também um alerta para o próprio funcionário público. Porque é de conhecimento de toda a cidade que a Secretaria de Meio Ambiente, na parte de aprovação de projetos, é um setor que, se pagar, se você conhecer, se você tem um jeitinho lá dentro, o seu processo vai. Caso contrário, beleza. Se alguém discorda comigo, está aberta a palavra aqui para manifestação, mas eu acho que todo mundo, o senhor... Não, eu na aprovação de projeto, eu nunca vi isso, não. O secretário falou que na aprovação de projeto, se pagar, aprova. E falou que quem discordasse podia levantar e falar. O engenheiro disse, eu nunca vi isso, não. Vamos continuar ouvindo. Bem na frente de outro, ou ter corrupção no setor de aprovação de projeto, eu nunca vi. Pois é, mas você já ouviu, tem certeza que você já ouviu, tem certeza. Eu te falo porque isso é dito nos corredores, tanto da própria prefeitura quanto da sociedade. Então, assim, o projeto do fulano dá certo. Tanto é que você teve afastamento de 7 servidores por investigação, porque facilitação de Ou seja, gente, se o secretário de Meio Ambiente tem conhecimento de que lá na secretaria dele, se pagar o projeto é aprovado, isso é responsabilidade de quem, vereadores? Isso é responsabilidade dele. Se na secretaria dele, quem pagar aprova projeto, ele tem que denunciar ao Ministério Público. Caso contrário, senhor Pablonelli, onde o senhor cursou direito? O senhor está prevaricando.
Se o senhor tem conhecimento dessas práticas na sua secretaria e nada fez, o senhor está prevaricando. Está desrespeitando os engenheiros dessa cidade. Os arquitetos dessa cidade. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Os servidores da secretaria fizeram um ofício para a vice-prefeita Janete. Me entregaram um ofício pedindo que ela abrisse uma investigação do setor de análise de projeto. Para explicar o que estava acontecendo. E provar se eles estavam cometendo alguma corrupção ou não. A secretária de governo disse que nada faria. Que se ele quisesse se desculpar, assim ele faria. Senhora secretária de governo, o secretário de meio ambiente fala em nome do governo. É um cargo comissionado indicado por vocês. Se ele diz que há corrupção na secretaria, ele diz que vocês escolheram pessoas incapazes de apurar o que acontece na administração pública. Ele fala em nome da administração. Eu achei terrível isso. Esse senhor não tem estatura moral, competência, conhecimento para ocupar o cargo que está ocupando e pelo qual recebe mais de 12 mil reais por mês. Não sabe de meio ambiente, não sabe de planejamento urbano, não sabe de respeito e de trato com o servidor, muito menos com o cidadão. Ele embargou praticamente toda a construção civil de Divinópolis, porque não dá conta de licenciar um lugar para o resíduo da construção civil que gera tantos empregos nessa cidade. A gente não tem plano de gerenciamento de resíduo sólido, a gente não tem plano de arborização, agora vai ter por causa da secretaria do Gustavo, porque o senhor nada faz e impede que aqueles que fazem trabalhem. Sua incompetência ressoa e o senhor deveria se vestir de vergonha depois de um áudio desse. Fazer um pedido de desculpas tímido numa reunião hoje cedo lá na escola do Legislativo é insuficiente. Faça um pedido de exoneração, que esse vai ser o maior pedido de desculpa que o senhor pode entregar para a população de Divinópolis e para os servidores públicos que o senhor tanto desrespeita. A gente pode discordar da forma como os projetos são analisados, podemos pontuar sobre a lentidão, tudo isso é legítimo, mas atribuir crime, dizer que se paga é aprovado, só se faz com prova, secretário. Prova que o senhor não tem. Porque se tivesse, já teria apresentado. Não consegue nem controlar a sua secretaria. Vamos lá tentar falar sobre outra coisa que eu preciso falar hoje. Gente, eu avisei. Eu ia trazer aqui hoje uma placa escrito "Eu avisei" e colocar na minha mesa. Mas não deu tempo de mandar fazer na gráfica. Vamos lá para a trilha do tempo do prefeito Gleidson e da prefeitura de Divinópolis com a Transoeste. Início do mandato. A Transoeste é a empresa mais corrupta que tem. O prefeito disse isso na rádio. Pouco tempo depois, o secretário de trânsito me responde, dizendo que a Transcid cumpre 99% dos horários. É uma maravilha. Então o secretário de trânsito está desmentindo o prefeito. Pouco tempo depois, manda aqui para essa casa um projeto de lei para a gente dar 5 milhões para a Transoeste. E os vereadores votaram favorável. Comigo falando aqui mais de 10 vezes que o contrato estava descumprido. Eu falei dezenas de vezes. Dia 8 de fevereiro eu levei ao controlador do município um resumo de todos os descumprimentos de contrato da Transoeste. Porque eu não falo só não, eu estudo, eu leio, a minha equipe é técnica e competente. A gente leva as coisas com prova. E foi assim que a gente fez. O controlador nada fez. E eu recebi respostas que são uma risada da sua cara, cidadão. Foi o secretário de trânsito dizendo que é a frota mais nova do Brasil, que não tem pane mecânica, que eles cumprem os horários e o Corujão funciona. O Corujão que ninguém nunca viu é igual caviar. Eu avisei dezenas de vezes e os senhores autorizaram esse prefeito incompetente, esse secretário de trânsito omisso, a entregar 5.600.000 para uma empresa que não cumpre contrato. Não tem problema dar subsídio, mas se dá subsídio para quem cumpre contrato. Aí agora, abriu um processo administrativo. Colocou um nariz de palhaço na cara de cada vereador que votou favorável. E eu espero que vocês tenham essa clareza. Do nariz de palhaço que foi colocado no rosto de cada um dos senhores que votou favorável. Mas o maior nariz de palhaço de todos foi colocado no rosto do cidadão.
Porque o georreferenciamento vai ser usado para bancar isso aí. Para uma empresa que finalmente eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa e abriram um processo administrativo. Hoje, gente, eu vou falar para vocês. O que está acontecendo nessa cidade é rir do dinheiro público, é rir da população. Risada maior com o ofício que eu recebi semana passada do secretário de Trânsito, em que ele diz que foram feitas mais de 8.000 fiscalizações do transporte público em Divinópolis, mas não foram dadas nem 400 multas. Ô, gente, 400 reclamações de atraso da Transoeste é o que eu recebo num mês. Eles deram isso de multa no ano inteiro. Mas agora, depois de enfiar 5 milhões no bolso da empresa, eles vão abrir um processo administrativo. População, o prefeito está falando que isso é para passagem não aumentar. O subsídio só dura até fevereiro do ano que vem. Depois, vamos ver se ele vai dar mais subsídio ou se isso é só para que a eleição dos irmãos dele, que vão concorrer, não seja prejudicada por aumento de passagem. A verdade, gente, é que ano que vem é muito provável que ele suba a passagem. Esse subsídio é para não ter nenhum efeito negativo nas eleições. Mas eles sabem que eles não podiam se furtar e não fazer nada com esse contrato descumprido. Por isso eles abriram um processo administrativo. 5 milhões para a passagem não aumentar e a não ter desgaste com a população. 5 milhões para a empresa não ganhar na justiça porque eles não tinham capacidade técnica de discutir esse descumprimento de contrato na justiça. E quem que é populista? Quem que joga para o povão? Eu espero que o nariz de palhaço que foi colocado no rosto de todos hoje não, no dia da votação, esteja apertando tanto que a gente fique até sem ar. Porque isso é uma vergonha. Esse município hoje tem que se revestir de vergonha. Obrigado, vereadora Lohana França.